de 2021 com 63% de reprovação. O índice apresenta alta de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, que foi realizado há um mês. Os entrevistados que aprovam a atual administração somam 30%, enquanto 7% não souberam responder. O governo Bolsonaro registrou forte alta de reprovação, oscilando entre 54% e 64%, com ápice registrado em agosto. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 21 deste mês por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3.000 entrevistas em 494 municípios brasileiros e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Paulo Pozonoff, você retorna conosco. Então, nós temos os dados de 63% de reprovação, 63% dos ouvidos nessa pesquisa reprovam a atual administração Jair Bolsonaro, o que representa 7 pontos a mais do que a última pesquisa realizada em novembro. Quais pontos você acredita que foram cruciais para essa alta na rejeição do presidente? Mariana, eu acho que, eu imagino, né, que a economia tenha sido fundamental para o resultado dessa pesquisa, mas eu fico muito curioso, eu gostaria de saber qual a pergunta exatamente que foi feita a esses entrevistados por telefone, porque eu estava aqui pensando, né, quando eu vi esse número, 63%, estava me perguntando, se me perguntasse se eu aprovo ou reprovo o governo Jair Bolsonaro, o que eu responderia? Porque não é fácil você dar uma resposta definitiva, aprovo ou reprovo. Eu aprovo alguns aspectos, reprovo outros aspectos. Eu teria que ponderar, né, fazer uma reflexão aqui. Imagino que os entrevistados não tenham tido tempo de fazer esse tipo de reflexão, simplesmente responderam ali por telefone, às vezes no impulso. Agora, me chama a atenção o número de 30% de aprovação. A gente vê as pesquisas eleitorais, aí a mais recente, inclusive, dá o mesmo número, né? 30% para o presidente Jair Bolsonaro no caso de uma reeleição. E a gente sabe que, eu imagino que esses 30% que dizem que aprovam o governo Bolsonaro também são as mesmas pessoas que pretendem votar no presidente Jair Bolsonaro em 2022. E dentre esses 63% que não aprovam o governo, existem aqueles também que não aprovam alguns aspectos, mas talvez aprovem outros aspectos e talvez não queiram ver Lula, né, de volta à presidência. Então esses 63% não representam pessoas que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum ano que vem. Então é isso, Mariana, eu acho que é um número bom para o governo, no final das contas, aí, disfarçadamente, né, esse 30%, e quanto aos 63%, eu fico curioso aqui para saber se essas pessoas reprovam o governo como um todo, o governo desastroso mesmo, ou se eles reprovam alguns aspectos e outros desaprovam, como seria natural, né? Paulo, gostaria de fazer um exercício aqui com você, porque pensando aí no ano que se inicia daqui 7 dias, em 2022 a gente vai ter muita polêmica, né, com relação a essa vacinação para crianças contra a Covid-19. Temos também essa variante Ômicron, que a gente está observando a forma como ela tem se comportado nos demais países, né, nos países vizinhos, e a gente tem visto que ela tem causado aí um aumento grave de internações, principalmente nas últimas semanas, né, ao contrário do que foi logo no começo que ela foi descoberta. E também nós temos aqui no Brasil, especificamente, uma previsão não muito otimista com relação à nossa economia. Como esses números juntos e somados podem incidir sobre essas novas pesquisas que serão feitas sobre a aprovação ou desaprovação do governo? Bem, Mariana, eu não quero acreditar num recrudescimento da pandemia, né? Os números da Ômicron, eu tenho acompanhado isso, eu acho que ainda existe muito pânico, a letalidade não é tão alta assim, e o Brasil ele tem especificidades que a gente precisa ressaltar. A variante Delta, por exemplo, que arrasou a Europa, no Brasil ela não foi a maior causadora de mortes, segundo até um ex-diretor da Anvisa, que aqui na Jovem Pan nos deu entrevista pra gente, e passou esse dado, que eu acho que é um dado muito bom, muito auspicioso, e eu não vi ele alardeado por aí. E a Ômicron também, apesar de ela estar causando um aumento de internações
na Europa, nos Estados Unidos, e a gente não pode esquecer que lá eles vivem o inverno, aqui no Brasil ainda esse cenário não se reflete, né? Não é um cenário que a gente vê reproduzido aqui no Brasil. Então eu vejo com muita cautela, né, precaução de novo, esse temor em relação à variante Ômicron, a um recrudescimento aí da pandemia e, por consequência, das possíveis restrições e até uma demanda maior por vacinação. Não acredito que a Ômicron, neste momento eu não acredito que a Ômicron ou uma nova variante, porque os vírus, eles tendem, também foi o mesmo diretor da Anvisa que explicou aqui na Jovem Pan, os vírus tendem a se tornar mais transmissíveis, mas menos letais, porque eles não têm interesse em matar a pessoa que os hospeda. Então, eu imagino que a Covid, né, a pandemia, não vai exercer um papel tão grande nas eleições de 2022. A gente vai ver aí no comecinho do ano, né, essa questão da vacinação de crianças, talvez o bate-boca se intensifique entre o ministro e algumas aí autoridades, sejam elas ligadas à ciência ou ligadas à política, que fazem essa oposição mais intransigente ao governo, mas eu acho que ano que vem o assunto é mesmo economia. Falando em economia, Posunoff, o governo Bolsonaro está apostando bastante aí em auxílios sociais, né, para aumentar justamente essa sua popularidade para o ano que vem. Então nós temos aí o Vale Gás, temos o Auxílio Brasil também, temos ontem o reajuste, né, que foi anteontem, com a aprovação do orçamento 2022, temos esse reajuste, então, para os servidores públicos da segurança. Você acha que essas medidas somadas, elas vão ser suficientes para mudar esses números que hoje colocam Bolsonaro com uma reprovação de 63%, ou nas outras pesquisas que nós temos visto, aqui de outros institutos também, colocam Bolsonaro num segundo lugar na corrida eleitoral? Eu não sei se Mariana, eu não sei, é uma dúvida que eu coloquei, até escrevi um texto na Gazeta do Povo a respeito disso, né, quando da aprovação do projeto que substituiu o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Eu não sei se existe essa relação de lealdade eleitoral entre a pessoa que recebe esse tipo de ajuda e o governante. Eu não sei se é uma relação, uma lealdade tão automática, eu não sei se isso se configura numa troca ali de votos, uma coisa automática. Até usei a expressão compra de votos, porque se isso se confirmasse, de fato a gente estaria institucionalizando a compra de votos. Eu não acredito que as pessoas tenham essa relação de lealdade com o governante que concede esse tipo de benefício. O voto, né? O voto é um cálculo bastante complicado, ele mexe com outras paixões que não apenas o bolso, não apenas o estômago, mexe com o que as pessoas pensam para o futuro também, com questões morais, o que as pessoas pensam da família, do presente, da situação dos seus familiares. Então, eu acho que não é um cálculo tão fácil de ser feito. Se o presidente Jair Bolsonaro está apostando em projetos sociais, aí, de transferência de renda, mais projetos socialistas, porque esses projetos são, na verdade, muito socialistas. Eu acho que é uma estratégia bastante perigosa. Eu não acredito nessa transferência automática de votos por causa de projetos sociais.